Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, como nós temos muitas pessoas novas aqui na igreja, eu vou começar contando um pouquinho da nossa história. Talvez alguns de vocês não saibam que quando nós começamos essa igreja, 21 anos atrás, o que foi interessante foi o que Deus colocava no nosso coração. Essa igreja é uma igreja que formará líderes. Esta igreja, trarei pessoas para cá, para a formação de líderes. Agora é interessante que a gente pensa como líder, sendo aquela pessoa, ou um pastor, ou aquele que vai ao mestre, você pensa sempre em título, mas quando você volta para a palavra e você vê que está escrito, ide pregai o evangelho, naquele seu caminhar, muitas vezes você se depara com pessoas, seja no trabalho, seja no seu relacionamento de escola, colégio, faculdade, não importa. E Deus acaba te usando, inclusive, e você se transforma num líder, mesmo que seja para essa pessoa. Você não pode esquecer também que nós que somos pais, o pai é o líder da sua casa, a mãe também ali tem um papel muito importante, né? Então, nós fomos chamados, esta igreja especificamente, se você é daqui, saiba, nós estamos investindo em você como líderes. E uma coisa que nós fazemos sempre, a gente sempre muda as pessoas das diversas áreas. Você vai falar por quê? Porque se amanhã ou depois Deus te colocar como pastor, você vai saber a dificuldade que tem, desde a introdução, depois na Santa Ceia, e tem gente que não gosta, porque se aposta daquele... Esse território é meu, eu não vou abrir mão disso, isso daqui é meu, vocês me colocaram. Não é assim. Eu me lembro, eu e o Caio, quando nós fomos ungidos, e nós fomos ungidos, talvez vocês não saibam, pelo Lamartine, que se converteu também por causa da cura da Thalita. Mas é interessante que mesmo ele sendo mais novo que o irmão dele, que é o Caio, ele se tornou o nosso pastor. E foi ele que nos ungiu. E esta igreja que você está aqui, você que está nos assistindo, no primeiro ano se chamava Igreja Batista Palavra Viva. É porque depois nós tivemos que mudar por causa do CNPJ, mas essa igreja é filha da Igreja Batista Palavra Viva, que hoje nem chama mais Palavra Viva, é IA Church. Mas por que eu estou colocando tudo isso? Por que eu comecei falando tudo isso? Eu ganhei um livro, e o livro se chamava Instrumentos na Mão do Redentor. Mas foi tão interessante, porque só de pegar... Eu ainda não tinha lido, eu não terminei o livro. Enquanto eu estava só vendo o título, vinha na minha mente a passagem de Naamã. Muito louco. Aquilo era muito claro na minha cabeça. Tinha que voltar, eu tinha que olhar de novo. Todo mundo conhece a história de Naamã, mas eu queria voltar porque eu sabia que tinha um link. E aí, o que acontece quando você está lendo a história de Naamã, contada na Bíblia, você vai ver que Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem tremendamente importante, bem conceituado. E quando você vê vitórias de guerra, normalmente os povos atribuíam as suas vitórias aos deuses deles. Mas é interessante porque quando você está lendo 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, olha o que diz a palavra de Deus. Por meio dele, por meio de Naamã, o Senhor tinha dado vitória à Síria. Então, em outras palavras, se nós pudéssemos pensar um pouquinho, Deus estava por trás do negócio. Deus tinha deixado com que a Síria simplesmente tomasse conta, governasse mesmo. Ele fez com que Israel se tornasse servo deles. E aí, você sabe que numa hora dessa, você começa a pensar, há um plano de Deus em andamento quando ele faz isso. E quem de nós, eu não sei vocês, mas quantas e quantas vezes eu já ouvi gente falando assim, Jesus te ama, Deus tem um plano para a sua vida. Se eu perguntar, eu sei que você já ouviu isso também. Todo mundo fala, Deus tem um plano, Deus tem um plano. Mas a gente fica, qual é o plano que Deus tem para mim? Isso quando você é novo na fé, porque depois, se você está buscando, ele vai se revelar mesmo. E é interessante que eu quero voltar, então, agora para a história de Naamã. E Israel foi feito
cativo, foi levado cativo para a Síria. E lá, eles só foram levados para lá por causa do pecado deles contra quem? O Deus dos deuses. Foi porque eles começaram a abandonar Deus, foi porque eles começaram outros deuses, começaram a praticar as mesmas coisas que aqueles povos pagãos praticavam, é que Deus simplesmente deixou que eles seguissem o rumo sem a proteção dele. E sem a proteção, eles se tornaram escravos do rei da Síria. E neste momento, foi levado, junto com alguns, para a Síria, uma menina, diz a Bíblia, uma menina. Olha, Israel é uma coisa interessante, 12 anos, o rapaz já é considerado um adulto. E a menina também, depois de uma certa idade, 12, 13 anos, ela também já é considerada apta, inclusive, para casar. Agora, se eles falam uma menina, ela tem que ser menor de idade. E eles falaram que ela se tornou escrava de quem? Da esposa, justamente da esposa de Naamã. E como eu falei, Naamã era um comandante do exército, né? Ele era um herói de guerra, mas ele tinha uma doença, ele sofria de lepra. E se você pensar no que representa a lepra, né? Para o Israel, eles jamais poderiam alguém chegar perto de um leproso. Inclusive, essas pessoas que tinham lepra, eles tinham que ficar fora do arraial. Só depois que fossem curados, eles voltavam para se apresentar diante do sacerdote para ver se realmente tinha sido curado. Senão, eles nunca mais voltariam ao convívio da família. Quando aquela criança, ela viu que tinha o servo, o patrão dela, tinha aquela lepra, ela diz o seguinte, eu estou em 2 Reis, capítulo 5, no versículo 3. Quem dera, meu Senhor, estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Aquela criança, sem saber, ela estava sendo um instrumento na mão de Deus. Naamã, quando ouviu aquilo, contou para o rei, contou para o rei, e no 5:5 você nota o rei falando, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E a carta dizia assim, no 6, tão logo essa carta chegar a você, esse você se referia ao rei de Israel, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. O rei ficou apavorado, ele rasgou as suas vestes, ele ficou com medo, achando que aquilo ali, se nós trouxéssemos para o dia de hoje, foi uma pegadinha, ele está querendo acabar com a gente, é uma cilada. Ele quer acabar não somente com a gente, com o nosso povo, porque ele estava vendo aquilo ali como uma cilada. E aí no 5:7 ele responde assim, por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para que eu curá-la de sua lepra? O rei estava achando que aquilo ali era um pretexto para acabar com ele. É isso que a palavra de Deus diz. Mas essa notícia chegou aos ouvidos de Eliseu. E quando Eliseu, homem de Deus, profeta de Deus, soube que o rei tinha rasgado as suas vestes, ele falou o seguinte, no 5:8, por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixa-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Oh Deus, como eu oro para que a gente tenha essa ousadia, quando você souber que alguém está sofrendo alguma coisa, manda vir falar aqui comigo, eu vou estar orando, vai dar certo, vai ser curado. É isso que estava acontecendo naquele momento. Naamã, então, vai até a casa de Eliseu, mas vocês sabem que Eliseu nem saiu para ir falar com ele. Talvez por causa, pode ter sido até mesmo porque você sabe que Israel não podia chegar perto do leproso. Ou então porque Deus queria mostrar o que estava no coração daquele homem. E mandou um mensageiro dizer para ele, está no 5:9, vá e se lave 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Diz a palavra do Senhor, no 5:11 e 12, que Naamã ficou indignado, e ele saiu dizendo assim, olha, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, afinal de contas ele era a autoridade, né? Pensava que ele sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Albana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que
todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Ele foi embora muito irritado, ele estava indignado, mas ele tinha uns oficiais, subalternos dele, que falaram para ele o seguinte, no 13, meu pai, quando se usa a expressão meu pai, é um sentido de reverência, tá? Para aquela autoridade, meu pai, é um sentido de reverência. Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Esta é a passagem. E aí então Naamã foi, mergulhou no Jordão 7 vezes e diz a Bíblia que ele saiu daquele rio totalmente curado, com pele como de uma criança, totalmente restaurado. E aí no 5,15 vem a cereja no bolo. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Queridos, você foi chamado para fazer isso, para mostrar que o Deus que você serve é o Deus que faz a diferença e que não há em toda a terra ninguém maior do que este Deus que eu e você conhecemos. Cura e salvação vieram em cima de Naamã, mas se você entender tudo isso, por causa de uma criança, então não me venha com essa que Deus não pode nos usar. Se Ele usa uma criança, Ele pode usar quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Uma criança pode levar e converter um adulto. Aquela criança foi instrumento nas mãos de Deus. Agora, vamos parar um pouquinho aqui e pensar, visualiza a cena, Naamã, que era o conhecido, o importante, o comandante do exército. Imagine então, ele que tinha um problema seríssimo, que nem rei, ninguém poderia ajudá-lo. Ninguém, nem o rei que era amigo gostava dele, nem o rei da Síria, nem o rei de Israel. E se fosse em Israel, como eu falei, ele não seria nem recebido. Mas a Bíblia diz que Naamã, inclusive, foi com uma comitiva. Ele levou muitas pessoas, inclusive ele levou presentes para dar para o profeta. Né? E no 5,16, nós vamos ler Eliseu falando assim, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, eu não aceitarei nada. Sabe, se nós guardássemos isso, de graça recebemos, de graça damos. Querido, se Deus quiser te usar, se Deus quiser falar com você, lembre-se que você for canal de Deus, a glória é só dele. A glória é só dele, não tem nada, você simplesmente, ou você pode ser as 6 talhas velhas, lembra que não tinha água, e ele fez com que virasse em vinho, você pode ser até a mula. Como assim, Raquel, está me ofendendo? Não, eu falo para Deus, se o senhor usou uma mula para falar com aquele que não estava te entendendo, o senhor pode me usar. Para Deus não tem impedimento, Ele faz como quer, na hora que quer, do jeito que quer, é assim que a Bíblia fala, Foi para a glória de Deus. Eliseu não ficou preocupado se aquele homem ele era um ímpio, era um seguidor de outros deuses. Imagina, ele é do exército inimigo. Eu não vou nem orar pelo nosso inimigo. Você acha que eu vou pedir para Deus curar? O contrário. Quando você tiver um inimigo, ore com ele, ora por ele, para que amontoe em brasas vivas, para que derreta aquele gelo daquele coração. Eliseu não estava se preocupando com nada disso. Ele só foi instrumento também na mão de Deus. A única coisa que ele fez. E nós temos ali que nesse momento começou a vir para fora o que estava no coração daquele homem. Você lembra que eu contei? Ele ficou divagando, ele ficaria em pé, ele invocaria o nome do seu Deus, que era Deus do Eliseu, não era nem o dele, ele nem conhecia. Ele passaria a mão na lepra. Ruim, hein? Que eu preciso passar a mão em alguma doença, algum leproso, alguma doença física, a gente tocar, não tem necessidade nenhuma. Mas ele estava pondo para fora o pensamento dele, a vontade dele, ou a maneira como ele achava que Deus devia curá-lo. E quantas vezes a gente não fala, Deus, eu estou com essa necessidade, faz isso. Gente, ora mesmo,
exponha, converse com Deus, mas não fica pedindo como Ele tem que fazer, até quando Ele tem que fazer, qual é a hora. Coloca o teu problema, mostra para Ele, porque Ele é capaz, e Ele sabe, a promessa dEle, que Ele não vai dar nada acima das nossas forças. Você vai falar, nossa, mas eu estou sem nenhuma. Então, mas se você está de pé, se a resposta ainda não veio, é porque Ele sabe que você vai aguentar. E na hora que teu olho for aberto, depois que você passar todo aquele deserto, você vai falar, como é que eu sobrevivi? Como é que eu cheguei até aqui? Puramente graça de Deus, é assim que a palavra de Deus diz. E se não fosse o conselho dos subalternos, Naamã teria perdido tudo aquilo por causa da arrogância, da soberba dele, daquela religiosidade, a indignação, a irritação. Tudo aquilo estava falando mais alto dentro dele. E nós ficamos exatamente assim, porque Deus não está dando, não está fazendo, não está agindo na hora, do jeito como eu quero. Então, é interessante a gente pensar nessa passagem. Eliseu sabia o que Deus iria falar, mas como que Deus iria fazer? Como ele sabia? Senão ele não teria falado para o rei, manda ele vir até mim. Ele vai saber que tem profeta. Agora, profeta, nós temos profetas do Velho Testamento e nós temos dom de profecia. Profeta, quando você está falando a palavra de Deus, você é um profeta. Ter dom de profecia é quando você tem um daqueles dons que está em 1 Coríntios, capítulo 12, quando você está lendo a passagem, você está vendo os 9 dons. Ali você está entendendo o que Deus está falando sobre dom de profecia. Mas Eliseu estava se mostrando como, eu sei quem é o meu Deus, eu sei do que Ele é capaz, eu sei que esse Deus tudo pode, e isso Ele pode fazer, inclusive manda vir, porque eu vou orar e ele vai ser curado. Essa era a cena, ele sabia. Que coisa maravilhosa, ele sabia o que Deus iria fazer. Eliseu foi apenas mais um instrumento para levar salvação e cura. Aí você vai falar para Naamã, que é isso, queridos? Nós estamos falando de um homem conhecido, imagine a cena. Ele volta agora com pele de bebê, como a gente gostaria de ter pele de bebê, né? Então, ele volta com pele de bebê, ele era um instrumento ambulante andando. Todo mundo olhava para ele e falava assim, o que aconteceu com você? O que houve? Que você está totalmente diferente, curado? Como foi? Eu me lembro quando eu me converti, gente. Vocês precisavam ver, eu falava para poste. A pessoa conversava comigo, eu falava, que criança linda. Então, você não sabe, menina. Você acredita, ela ficou 4 anos e meio sem dormir, e Deus fez uma maravilha, transformou. Aquilo brotava, borbulhava. Isso é ser instrumento, falar o que Deus tem feito na tua e na minha vida. Quando você começa a ler isso, você começa a descobrir, você entende o que está na Bíblia. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. A menininha falou, lembra da história? Foi indo até que Deus tivesse feito tudo. Nós não sabemos o que aconteceu na Síria depois disso. Isso cabe a Deus. Por que Ele curou aquele homem, que era uma autoridade, e o que aconteceu lá é outra história, outro processo. Isso nós não estamos aqui para falar sobre isso. Mas uma coisa que Deus quer fazer e mostrar para nós, é que nós muitas vezes não somos ousados. Nós não somos, queridos, eu estou falando de coração, nós não somos ousados. A gente vê uma pessoa sofrendo, a gente até pode orar, vou orar por você. Mas e se a gente chegar e falar, eu estou orando, vai sair, essa cura vai... É isso que Deus está dizendo. Nós somos uma igreja que estamos formando líderes, mas nós também somos uma igreja que sabemos que Jesus está voltando e que para combater este príncipe deste mundo que está cegando todo o entendimento, nós somos uma igreja que nós sabemos que precisa de muito poder, de muita comunhão com Deus, muita vida no altar, para que você não desanime, para que você não caia, porque os dias são maus. Nós sabemos que Satanás está tentando. E a própria Bíblia diz que se Deus não abreviasse aqueles dias, muitos não conseguiriam, muitos dele, filhos de Deus, não iriam conseguir suportar. Eu não sei vocês, mas a pressão está vindo de todo lado. Para onde você olha, tem pressão, tem situação. Você vai querer assistir uma terceira, você nem quer ouvir mais, porque você fala, meu Deus, eu já estou ruim, queria ver uma coisa para me aliviar, só vem mais e mais e mais e mais notícias. E eu acho maravilhoso isso,
que nós precisamos ser ousados, que nós precisamos buscar Deus e falar: Senhor, nos dá essa ousadia. A autoridade Ele já deu. Eis que eu vos dei autoridade sobre todo escorpião, sobre todo príncipe desse mundo, sobre todo demônio, Ele fala isso. Quando você está lendo Lucas capítulo 10, versículo 19, eu já vos dei. Nós temos essa autoridade. Então nós precisamos o quê? Ser ousado. Porque o Deus que nós cremos é o mesmo Deus de Eliseu. É o mesmo Deus. É a mesma história. E eu creio, eu tenho certeza que Deus quer usar cada um de nós, cada um do nosso jeito, cada um no nosso quadradinho, como a gente brinca, né? Cada um na sua etapa, na sua escola, do seu jeito de ser. Uns são mais tímidos, uns são quietinhos, são espalhafatosos, vamos lá, vamos fazer, vamos orar. Isso daí é estilo de cada um, é o jeito de cada um, temperamento. Mas Deus quer usar todo mundo. Deus quer todos os seus filhos com este poder, com esta autoridade, para saquear o inferno, para poder fazer a diferença. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui de alerta para vocês, queridos, é que muitos de nós não nos sentimos dignos, nós não nos sentimos merecedores de sermos usados por Deus. Quem sou eu? Por que Deus vai me usar? O que Deus espera? E alguns, mérito é uma coisa, incapacidade é outra maneira que o bicho traz para nós, né? Você não tem faculdade, você não tem diploma, você não é nem fez curso teológico, como você acha que Deus vai querer te usar? Nós não fizemos nenhum curso teológico, nada. Nada, é pura graça de Deus, é pura fome de Deus, é pura vontade de viver para agradar esse Deus, é puro reconhecimento da gratidão do que Ele já fez pela tua vida e pela minha vida. Você entende isso? Você estava destinado a ir para o inferno, e aí por causa de um gesto de amor, Ele vem, te resgata, te salva, transforma a sua história. Pronto, conquistou meu coração, agora não tem mais jeito, agora vamos lá. Alguns, inclusive, ficam preocupados: nossa, o que eles vão pensar de mim se a coisa não der certo? E se não funcionar a minha oração? Muitos podem isso, é mesmo. Alguns podem pensar: não, eu fui ensinado que essas coisas, esses sinais, essas maravilhas, era só para aquela época. Só para a época lá dos discípulos, aquilo lá era para trás, não é não. Ou então você pode, inclusive, pensar... E aí vem uma realidade, infelizmente, muitos não conhecem o poder que há no teu Deus. Muitos não conhecem mesmo, né? E aí tem que cair por terra essa pergunta: por que Deus vai me usar? Vocês pensam que eu não pergunto toda hora? A gente entra até hoje nessa igreja, a gente fica assim, a gente é muita gente, eu e o Caio. A gente entra aqui, a gente fica assim, ó, Senhor, o que nós estamos fazendo aqui? Por que tudo isso? O que o Senhor quer? Por que o Senhor nos... Estava bom nós estimular, 300 metros, estava uma gracinha, tudo bem, Pai. Mas isso é gratidão. Isso é perguntar para Ele o que Ele quer, como Ele quer, o que Ele vai fazer. A glória é somente dEle. E aí Deus te salva, Deus te cura, Deus te liberta, e aí Ele te leva e te transforma, vai transformando gradativamente, mas Ele começa a te chamar de filho para a família dEle, então você agora faz parte da família dEle, e Ele te leva para uma igreja. Igreja é a invenção de Deus. Muitas pessoas acham: eu posso ficar com a minha fé sozinha em casa, não tem problema. Gente, quantas vezes eu entrei numa igreja triste, chateada, abatida, e por causa da oração que veio lá de cima, na introdução ou no decorrer do culto, aquilo ali foi arrancado, e você sai de lá já, vamos lá, estou pronta de novo, Senhor, vamos embora. É assim que é. A igreja tem esse papel. A igreja não é simplesmente um local, não é porque você faz parte de um hall de membros. As pessoas, quando vêm para cá, a gente gosta de saber por que você veio, o que te atraiu, mas isso daí é a tua parte, a nossa parte, a gente fica: Senhor, o que o Senhor quer fazer com ele? Qual é o dom que essa pessoa tem? Aonde o Senhor quer colocar? Nos ajuda a ajudar para que ele possa desenvolver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Tem uma parte de vocês que é a parte, e minha também como
como ovelha, é a parte do eis-me aqui, usa-me. Mas tem a parte por trás da gente estar trazendo para vocês os recursos, as palavras, as ministrações. Toda segunda-feira, com essas aulas, que tem diversas aulas aqui, cursos, diversos cursos, para você vir se aprimorar, poder caminhar de uma maneira totalmente transformadora, transformados por Jesus. Nós damos essas condições, a gente fica orando, a gente fica buscando, mas nós temos que entender que igreja não é um local onde você vem simplesmente para ficar pedindo. Você não está aqui simplesmente, eu faço parte do hall de membros de tal igreja. Querido, placa não salva ninguém. Placa não salva ninguém, a sua salvação é individual, o que Deus fez para a sua vida é único, você é único diante de Deus, Ele olha para você, Ele sabe quem você é. Nós cantamos isso aqui, os olhos dele estão postos em você. E enquanto estava sendo cantada essa música, eu me lembrei, eu morando em Olímpia, olha só, eu morei em Olímpia só até 4 anos de idade. Eu me lembrei passando, havia uma rádio em Olímpia, e ficava numa esquina, e tinha uma mureta. Eu me lembro que eu devia descer da casa da minha avó para a minha casa, linha reta, 3 quarteirões. Aí eu subi na mureta, que essa rádio ficava bem no meio do meu caminho, e eu subia, eu falava assim, eu tinha 4 anos, e eu falava assim para Deus, disseram que Ele sabe tudo, que Ele está em todo lugar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fingir que eu vou por esse caminho, eu vou por outro. Me veio a cena, enquanto eu estava sentada ali, eu falando isso para Deus com 4 anos, como se eu... Mas eu tinha curiosidade, eu já estava ouvindo, olha que coisa interessante. Mesmo que eu achando que eu ia conseguir, ele pensava que eu ia para lá, eu vou para lá. Por que tudo isso? Porque você tem que perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O Senhor está me trazendo para esse local, o que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Essa ministração que nós vamos ter no sábado, queridos, como o Caio falou, deveria ser para todos. Todos deveriam estar participando de alguma maneira, ou introdução, ou com as crianças, ou na mesa, se você sabe mexer nessas coisas maravilhosas chamadas mídia. Eu sou analfabeta nisso, mas nós temos que ver aonde você pode contribuir para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. É isso, é isso. Muitas pessoas vêm na igreja porque falam, eu quero que meus filhos sejam criados dentro da igreja. É uma boa, tem que ter mesmo. Hoje em dia todos precisam ter fé, e vindo aqui eles vão começando a aprender, a ouvir a palavra, está tudo certo. Meus pais vão lá, eu vou também. Mas nós temos que pensar o seguinte, igreja é muito mais do que isso. Igreja é a invenção de Deus. Aqui você chega para amar a Deus, para adorar a Deus, para buscar a Deus, para ser ensinado, para ser trabalhado, para conhecer mais a Deus, aprender a ouvir a sua voz, ouvir o que Ele quer falar para você, aprender a ter amor pela palavra, sabe, vontade. Nosso sonho de consumo é que você saia e fala, eu vou para casa, eu quero ver que passagem é essa, eu vou ler, vou estudar, vou orar, vou pedir para Deus falar comigo também. Esse é nosso sonho de consumo. É isso que nós pedimos. Você, inclusive, quando Deus te traz para cá, você começa a aprender a obedecer, você começa a aprender a ver como Deus usa pessoas do nosso lado, muitas vezes pessoas para nos ajudar e muitas vezes pessoas para nos lixar. E aí a gente nem gosta. Porque quando tem algum problema, o que você faz? Estou fora, não quero saber. Não, queridos, toda família, estou falando carnal, sangue, toda família tem um probleminha, às vezes um problemão. Tem aquele que não é tão querido assim, tem aquele que é um chato de galocha, tem aquele que realmente é uma coisa que ninguém quer chegar perto, mas tem aquele que só eu não sou muito simpatizar, mas é a tua família. Isso acontece também dentro da casa do Pai. E Ele vai usar os 2 lados, Ele vai trabalhar com os 2 lados. A Bíblia diz, olha o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16. As portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Nós é que vamos saquear o inferno. Nós é que vamos entrar lá. Se você tem uma encrenca na família, um parente assim, eu, em nome de Jesus, eu estou tirando ele de lá, porque ele vai ser salvo, ele é coberto pelo sangue de Jesus. Pai, abra os ouvidos, abra o coração para a palavra entrar. Abra, Senhor, os olhos, tira a cegueira que o príncipe desse mundo tem trazido. É assim que você saqueia o inferno, com autoridade, com ousadia, clamando a Deus. Mas, infelizmente, o diabo ultimamente tem conseguido, inclusive, cegar o próprio povo de Deus. Porque nós estamos ficando tanta luta que muitas vezes a gente só está tentando se defender. A gente nem está lutando mais. A gente nem está fazendo mais. Mas nós precisamos participar ativamente disso, de ser instrumento de Deus para fazer a obra de redenção que Ele tem para toda a terra. Quando Jesus andou aqui, gente, Ele mesmo cuidou dos seus seguidores. Vocês sabem disso. Com certeza, muitas obras foram feitas. Tanto que eles falam assim, que não caberia, nem nos livros todos, caberia o que Deus fez. A gente sabe que está escrito isso, mas sabe o que Deus fez primeiro, antes de tudo? Antes de todas aquelas curas, aquelas maravilhas, transformar água em vinho, antes de andar em cima da água, sabe o que Ele fez primeiro? Ele amou. Ele amou, Deus amou o mundo, é uma coisa louca. E Ele não somente amou, como Jesus veio aqui para revelar que Deus é amor, porque no Velho Testamento, quando as pessoas começam a ler o Velho Testamento, ficam achando que o Velho Testamento é simplesmente um pai, um Deus, nem chama como pai Jesus, que revela Deus como pai, pensa em Deus como aquele que não pode, que é isso, que é proibido, você não faz, tudo não, tem regra, tem isso, faz aquilo. Queridos, no Velho Testamento estava escrito que Ele era pai também, só que as pessoas não entendiam, as pessoas só conseguiam ver e ouvir o lado do não pode, não faz, não quero, como se fosse normas, assim como Naamã. Muitos não conhecem a Deus, estão indo para o inferno, mas Deus está contando com você e comigo para a gente poder levar a salvação, levar a palavra, para que outras pessoas se tornem filhos também. Nós precisamos falar desse Deus único, desse Deus poderoso, desse Deus amoroso, desse Deus acolhedor, desse Deus salvador. É por isso que Ele te chamou, é por isso que Ele te escolheu, Ele te capacitou, inclusive, Ele te capacitou para você ser representante de Deus, para você ser embaixador de Deus. Glória a Deus, por onde você passar, há uma dignidade em você que você não faz ideia, mas essa dignidade não é o que você tem, é porque Ele está em você. É uma diferença crucial, é uma diferença muito grande. Eu e você, nós levamos a marca de Cristo. O diabo sabe, ele vê isso, ele sabe os que são e os que não são de Deus, porque tem gente, inclusive dentro da igreja, que não é salvo, que simplesmente fica fazendo as coisas, mas não entende, não tem um tempo, não tem uma vida com Deus. E as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam começar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que a pessoa vai ter fé se eles não ouvirem? Então nós temos que orar para falar, mas nós temos que orar para o ouvido ser aberto, é isso que a palavra está dizendo. E aí, em função disso, nós vamos falar, como conhecerão se ninguém pregar? Como? Como é que eles vão aprender se ninguém ensinar para eles? Você entende isso? Olha o que está no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Queridos, alguém orou por você. Em algum momento alguém falou para você, em algum momento alguém pregou para você, em algum momento tudo foi acontecendo e alguém está esperando você para fazer exatamente isso. Talvez você simplesmente vá começar alguma coisa, você não vai ver se aquela pessoa vai ser salva ou não, mas ele continua trabalhando, ele vai continuar sendo Deus. O que ele fez com Naamã, ele vai continuar falando.
vai continuar. Eu me lembro, nós não éramos cristãos, nós estávamos morando em Vinhedo, e eu me lembro que foi uma sobrinha minha lá em casa passar uns dias de férias, e ela levou uma amiguinha, não tinham as duas mais que 10, 11 anos de idade. E aí eu me lembro que depois, anos e anos e anos depois, quando eu me converti, um dia eu chego perto, agora ela já era uma moça, e ela vira para mim e fala assim, quando eu fui passar aquelas férias na sua casa, eu ficava orando por vocês o tempo todo. Era uma pirralhinha de 10 anos de idade. Ela era uma cristã, papai, mamãe, homem, mulher de Deus cheio, ela ficava orando. Então, um plantou, o outro rega, o crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus. Então, de alguma maneira, sei lá, quando Dona Benigna, quando Jane começaram a falar conosco, foi o momento de Deus abrir o ouvido para a gente falar, espera um pouco, eu quero, eu criei. O momento é de Deus, não importa, mas alguém tem que falar, e eu tô batendo para vocês realmente saber que Deus espera, que Deus quer, que Deus conta com você, para que você seja instrumento. Naamã tinha uma necessidade, gente, principalmente, era uma das grandes, porque lepra é uma coisa feia, todo mundo vê. Mas tem gente que tem necessidade e ninguém sabe. Pode ser relacionamento familiar, pode ser um problema de saúde, pode ser um filho que está com uma doença, alguém que está em droga, não importa, todo mundo tem. Em qualquer momento você vai poder ser usado. Deus quer realmente que você possa dizer, olha, o meu Deus se importa com a tua dor. O meu Deus tem maneira de cuidar, de transformar essa situação. O meu Deus sabe como fazer, porque Ele é o Deus do impossível. E agindo Deus, quem vai impedir? É isso que você vai fazer, não importa o processo. O processo é de Deus. Como vai chegar é de Deus. A palavra vai produzir o efeito ou de salvação ou de condenação. Você sabia que aos olhos de Deus só tem 2 tipos de pessoa na terra? Só tem dois tipos de pessoa na terra. São os vivos e os mortos. Você vai falar, o que quer dizer morto, Raquel? Já enterrado? Não, não, não. Os mortos ambulantes. Você é vivo aos olhos de Deus porque você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e agora Ele te chama para ser sal e luz. Mas as outras pessoas, elas estão nas trevas, elas não estão sabendo que são escravos, que elas estão totalmente na dependência de Satanás. Então, quando nós olhamos para as pessoas, nós temos que falar, porque o que Deus quer é tirar essas pessoas de lá. A Bíblia diz que Ele amou ao mundo, mas somente aqueles que nele creem é que vão ser salvos. Deus pode, sabe, não limite Deus. Deus pode, de uma maneira assim maravilhosa, se revelar individualmente. Isso está acontecendo tanto nos países árabes. Quando você ouve testemunho dessas pessoas, desses árabes que se convertem, ou mesmo China, alguma coisa, é Deus purinho aparecendo para eles. É Deus se revelando ali, Jesus, cara a cara. Isso acontece demais. Mas Ele fez isso também com Paulo. Lembra que Paulo estava andando no cavalo, vem aquela luz, literalmente ele caiu do cavalo, ficou cego, não é? Deus pode se revelar a uma pessoa. Você pode orar, Senhor, eu não tenho como falar para ele. Então, Senhor, aonde ele estiver, aonde for, abra os olhos, abra o entendimento, abra os ouvidos. Deus pode se revelar, até mesmo nessa manifestação, como aquela grande luz que apareceu, ou mesmo Cornélio estava orando à tarde, era um ímpio, era justamente a mesma situação, ele era do exército romano. E o que aconteceu? Um anjo aparece. Senhor, eu queria tanto ver um anjo. Cornélio viu, mostra para nós. Um anjo aparece para o Cornélio e fala assim, manda alguém lá na rua tal, vai ter o Simão, ele está orando. Glória a Deus, glória a Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Ele faz como Ele quer, mas o que Ele quer é salvar mais vidas. E aí a proposta é eu e você, que a gente sabe, sozinho a gente não vai conseguir. Então a proposta agora é, querido, abra a boca, aonde você estiver, Jesus realmente ama. E olha que está interessante, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesus está dizendo isso, tá? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam
no Evangelho. Neste momento, o reino estava próximo. Por quê? Porque Jesus era é o rei dos reis. Só que ele ainda não tinha morrido. Por isso que o reino o tempo estava cumprido. Agora vocês vão saber o que Deus quer. Mas ele está dizendo, o reino está próximo. Você quer entrar nesse reino, tem que vir através do arrependimento. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que tem muitas pessoas que creem em Deus. Creem em Deus e não são salvas. Como assim, Raquel? Porque não se arrependeram. Você viu o que Jesus falou? São duas coisas. Nós temos que olhar para dentro de nós e falar, olha, o que eu fiz era errado. Isso que eu fiz está errado. E isso não basta somente para a tua conversão, no teu caminhar diário com Deus. Quanto mais você reconhecer os teus erros, mais Ele vai ter espaço no teu coração para te usar. Porque você está fazendo a diferença. Você está fazendo, mostrando, eu quero essa santidade. Jesus está dizendo, chegou a hora. Ele falou isso há 2021 anos atrás. Chegou a hora. É nisso que Deus está trabalhando, em salvar mais vidas. Salvar mais vidas, é isso que Ele quer. E, gente, não pense nunca que Deus perdeu lá no jardim do Éden. Ai, coitado, né? Deus fez um plano e perdeu para o diabo. Que perdeu nada. Perdeu nada, lindos. Deus não perde nada, é sopro que Ele acaba com o diabo. Naquele momento Ele mata um animal para fazer as vestes. Naquele momento Ele faz a diferença, onde Ele pega um inocente para substituir o pecador. Ali era uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Eu nunca, como católica, eu ia à missa e eu me lembro, era repetido todo domingo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não entendia. É claro, não dava para entender. Mas um dia aquilo entrou na cabeça e eu falei, gente, que lindo, já estava prefigurado. Desde o início, lá no Éden, já teve o inocente morrendo pelo pecador. Já teve também na vida de Jesus, nós também temos aquele justo, aquele inocente, o Cordeiro morto naquela cruz. E aí Jesus está dizendo, está próximo. Quando Ele morre, Ele se torna o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E hoje você faz parte desse reino, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado e Jesus venceu o diabo. É isso, Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. Mas é importante você saber, você não é mais escravo de Satanás, mas você ainda pode voltar a se submeter a ele quando você ouve as sugestões dele. Adão e Eva ouviram. Eu e você, mesmo cristãos, nós também ouvimos. Nós podemos cair nisso. É parte minha, a minha opção é dizer, eu não vou fazer isso, eu não vou falar palavrão, eu não vou mentir, eu não vou adulterar, eu não vou... Você está entendendo que isso é o teu caminhar diário com Deus? É a tua maneira de ser com Deus. É por isso que é chamado de boas novas. As boas novas de salvação. Há uma mudança que Deus está propondo para você. É uma mudança radical, é uma mudança no pensamento, é uma mudança na tua fala, é uma mudança na tua ação. Mas mais do que isso, é uma mudança interna. É dentro do teu coração que você começa a ver e fala assim, nossa, eu sou franca para vocês. Quando eu leio o livro que quem está vindo nos visitar pela primeira vez vai levar, às vezes eu tenho que reler para fazer modificações, né? Está escrito lá a 4ª edição, mas nós já estamos na 11ª, porque se eu mudar de edição para a 5ª edição, eu sou autora do livro, eu mesmo que publico o livro, é uma mão de obra, eu só quero a palavra, não estou preocupada com isso, então deixa lá, mas eu leio e eu falo, Deus, que coisa maravilhosa, quem é ela? Como é que pode uma pessoa fazer isso? O que é isso? Vocês não fazem ideia quem era o Caio e quem era eu. Vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. As encrencas. E Deus amou. E Deus transformou. Oh, glória! Oh, aleluia! Mas agora eu e você fomos salvos para a gente viver justamente os planos, os propósitos de Deus. Há plano para a sua vida. Nós fomos chamados para adorar, para servir, nós fomos chamados para viver uma vida nova, um caminhar novo. Agora o Espírito Santo, gente, isso para mim é um marco na minha transformação e na minha salvação. Deus habita dentro de mim.
Você acha que Deus habitando dentro de mim, eu vou começar a assistir um filme que tem uma pornografia? Você acha que Deus habitando dentro de mim, eu vou começar a mentir, falar impropérios? Você entende isso? Ele está aqui dentro, não dá, não dá. Tem que ter uma mudança, tem que ter uma mudança. Naamã foi instrumento, aquela menina foi instrumento, Eliseu foi, e você também é, por onde passar. Por onde você passar. No caso nosso, a mudança foi tanta, eu me lembro de uma situação que alguém chegou e falou assim, nossa, eu esperava que quem fosse separar fosse fulano, mas você continua casada? Eu e o Caio. Casadinho. E eu me lembro que quando eu comecei a namorar esse moço, eu me lembro que eu fui ficando apaixonada, foi vocês sabem, né? Foi um negócio muito difícil. Em uma viagem eu falei que eu ia namorar, e no meio da viagem eu já falei que eu ia casar com ele. Coisinha assim, simples, muito simples. Mas eu estava tão apaixonada, outra coisinha, eu namorava ele também, aí nós dois terminamos namoros para a gente ficar juju. Mas aí, olha que coisa maravilhosa. A gente morria de vontade de ficar perto do outro. A gente não... Ele trabalhava, ele nunca estava junto. Quando ele ligava, eu queria ouvir aquela doce voz. Que a gente queria estar junto, a gente queria namorar. E a gente... Não é assim quando você está apaixonado? Por que não pode ser assim com Deus? Porque tem que ser diferente. Você tem que estar querendo ficar do ladinho dele. Não tem diferença nenhuma, gente. Não tem diferença nenhuma, sabe? Não importa a idade, não importa do jeito que foi, não importa. Tem muitos Naamãs aí, você foi um Naamã, você era um leproso, você sabe disso, a tua lepra, o teu pecado fazia separação entre você e Deus. Você foi esse homem, você não olha para a história dele pensando, nossa, coitado. Não, nós éramos leprosos, nós éramos desse jeito. E Deus nos limpou, nos purificou. É isso que nós estamos fazendo. Ele teve que entrar na água, nós também entramos nas águas através do batismo. Aconteceu tudo isso. O plano maior de Deus era salvar o sírio, o ímpio, mas isso é projeto dele, isso é a forma dele agir. Isso não nos cabe. O que nos cabe, Senhor, quem que o Senhor está pondo do meu lado? O que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa? O povo de Israel não entendeu isso. Porque, na verdade, quando Deus falou com Abraão, ele disse assim, olha, Gênesis 12, capítulo 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A salvação era para encontrar toda a família da terra. É isso que a palavra de Deus diz. Mas Israel achava que só eles eram os salvos, só eles eram os importantes. Mas Deus já tinha dito, era prefiguração. Tem várias outras pessoas que foram instrumentos na mão de Deus na Bíblia. Você tem Filipe, que foi lá conversar com o eunuco, né? Aquele eunuco nem era do povo de Israel. Não só se converteu, foi batizado. Você tem um monte. Quando você começar a ler a Bíblia, então, que coisa maravilhosa. Mas aí, quando eu estava terminando a pregação, e eu ia parar agora, neste momento, e eu quero que você feche seus olhos, porque aí começou Deus a falar na minha cabecinha. Imagine Deus chegando perto de você agora e dizendo assim, te conheço, eu tenho visto o teu esforço, eu tenho visto que você permanece firme na minha casa, eu tenho visto que você realmente tem perseverado. Eu tenho visto que você não suporta as pessoas más, você inclusive está tendo discernimento para saber quem é meu e quem não é meu. Você até já descobriu que algumas pessoas estão se dando títulos como se eles fossem realmente os bambambãs, os apóstolos, mas não fui eu que ungi, não fui eu que escolhi, não fui eu nada disso. Mas você descobriu que eles são mentirosos. Você sabe disso. Eu também tenho visto que você tem passado por muitas lutas, muitas provas, mas você tem suportado. Tudo por causa do meu nome. Você tem se suportado porque você é um cristão. Você tem perseverado. Queridos, agora olhem para mim. Se você ouvisse tudo isso, você não ia falar, oh glória, obrigado Senhor,
Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está falando que o Senhor me conhece, me viu, sabe de tudo aquilo que eu faço, de tudo aquilo que eu sou. Glória a Deus, glória a Deus. Aí ele falou, porém, você se esqueceu do principal. Como assim, Deus? Como assim, Senhor? Você se esqueceu de mim. Como assim, Senhor? Eu esquecer do Senhor? Você trabalhou, você se esforçou, você se cansou, você perseverou, passou por muitas provas, mas você se esqueceu de se relacionar comigo. Isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2. Quando Deus está falando com a igreja, e Ele fala assim, eu vi tudo, eu vi toda a tua obra, eu vi todo o teu trabalho, eu vi tudo que você fez. Tudo bem, você fez por mim. Eu reconheço isso. Mas você esqueceu o principal. É o que a palavra de Deus disse. Palavra de Deus disse. E aí, eu fui para o dicionário porque eu queria entender o que era esse amar desse jeito. Diz a Bíblia, amar, diz o dicionário, amar, querer muito bem, ternura, paixão, ter afeição, devoção, prazer, sentir prazer em estar com, desejar, querer, preferir, escolher, experimentar. Isso é amor. E o primeiro mandamento, quando perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento. E nós só vamos conseguir, queridos, prestem atenção, nós só vamos conseguir aprender a nos aceitar. Tem tanto crente que não gosta de si. Tem tanto crente que não se vê de uma maneira legal. Mas você só vai conseguir isso a hora que você entrar nessa intimidade com Deus e aprender a amar esse Deus. Porque aí é o amor dele entrando em você, aquilo te constrange. Eu não estou mais preocupada com o que pensam de mim. Agora eu só quero saber o que ele pensa de mim. Esse é o sentido da tua vida. Ele ama tanto, 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 tanto a gente. E Ele demonstrou em ação, inclusive. Mas o que Ele espera da tua vida e da minha vida, o que Ele espera de você que está nos assistindo, é o nosso relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas que trabalham na casa de Deus. Tem muitas pessoas aqui mesmo na igreja. Pode ser desde o bazar, pode ser lá no nosso espaço gourmet, pode ser trabalhando com as crianças. Mas se você estiver simplesmente executando um trabalho, chama-se performance isso. É execução. Mas você está esquecendo o principal. E o principal é se relacionar com Deus. Eu me lembro o dia, eu tinha tantos altos e baixos. Hoje eu estou salva, amanhã eu estou condenada. Era uma loucura muito grande. Eu não conseguia entender esse amor. Até que um dia eu parei, eu entrei naquela sala, não tinha ninguém naquele apartamento. Nós morávamos em Belo Horizonte. Eu falei, Deus, eu preciso entender qual é a altura, a largura, a profundidade. Qual é a extensão do teu amor? Eu preciso sentir isso, porque eu não me senti amada durante a minha vida em muitas maneiras, por muitas pessoas, em diversos momentos. Eu preciso entender esse amor para eu poder aprender a amar os outros. Porque senão o nosso amor vai ser egoísta. Como que você vai conseguir amar teu próximo como a ti mesmo se você não se ama? Como você vai amar aquele que você nem conhece, mas que Deus trouxe agora para fazer parte da mesma família que você está? É isso que nós precisamos entender. Vocês lembram quando eu falei do meu namoro com o Caio? Quando ele chegava, uau, peão de obra, meu marido. Ele chegava assim, eu sabia que ele morava em obra, mas ele, para me agradar, ele vinha de terno, todo cheiroso. Bem verdade que ele vinha com a bota suja de barro, porque ele não tinha sapato, mas ele chegava e queria me levar para passear. Isso é humano. Amo meu marido até hoje, 47 anos de casado. Melhor fase nossa está sendo agora.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está com saudade do nosso amor. Ele não está pedindo o teu trabalho ou o meu trabalho. Ele não quer saber se eu estou vindo para a igreja às 8 da manhã. Imagine que eu trabalhasse aqui na igreja. E eu entrasse às 8 da manhã, trabalhasse no sentido normal mesmo. Eu venho por prazer, eu venho por adoração. Mas se eu tivesse que bater ponto das 8 até as 5 da tarde. Então venho, vou limpar, vou fazer, vou arrumar. Estou executando. Nossa, mas eu estou trabalhando para Deus, estou dentro da casa de Deus. Não é isso que Ele está pedindo. Ele pede o teu coração. Ele pede a mudança interna. Ele pede a maneira de você se relacionar. Eu queria ouvir a voz do Caio. Deus quer ouvir a tua voz. Oração não é só você chegar e ficar pedindo a Deus. Só pedindo, pedindo, pedindo. Isso é filho interesseiro. Como é difícil ter filho interesseiro. Não é isso que Deus quer. O que Ele quer é relacionamento, queridos. E é por isso que eu achei essa palavra maravilhosa. E quando ele chega em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, ele fala assim, olha. Lembra-te, pois, de onde caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe o que ele estava dizendo para aqueles 7 líderes das 7 igrejas? Que eles tinham esquecido o principal. E o principal era o amor. Ele estava dizendo que eles estavam amando muito mais a noiva do que o noivo. Entende o que é isso? Amar mais a noiva do que o noivo, é isso aí. Em outras palavras, Ele não está falando para você não trabalhar para Ele. Ele não está dizendo, mas quando você estiver fazendo, é por amor, é por gratidão. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos pedir para Deus que se tiver no nosso meio, no nosso coração, alguma necessidade de performance. Às vezes a gente quer mostrar para Deus, ó como eu mudei, Deus, ó como eu sou legal, ó como eu sou boazinha. Ó Deus, olha o que eu estou fazendo. Ele não está pedindo isso de você. Você vai fazer isso também. Você vai fazer isso também. João capítulo 15, versículo 12 a 17. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Aleluia. Oh, Paizinho amado e querido. Senhor, nós podemos ter tantos anos já, como cristãos, como crentes. Mas eu oro em cima dessa palavra, Senhor, para que nesta pregação, neste tempo, Pai, cada pessoa que nos assistia ali através da mídia social também, que possa ter um renovo, que possa entender que o Senhor está, Senhor, buscando adoradores. O Senhor está querendo um relacionamento, o Senhor quer conversar, o Senhor quer ter uma intimidade, Pai. O Senhor não quer que o que os outros estão vendo é externo, Senhor. O Senhor quer a nossa vida contigo, é o interno. Senhor, nos perdoa, Pai, nos perdoa, Pai. Teu amor pelo ser humano nos constrange, Pai. O Senhor fez com que uma criança falasse lá para Naamã. O Senhor fez uma criança orar por mim, Pai, por nós, quando com 10 aninhos de idade, Pai.
Nós estamos longe demais do Senhor, apesar de achar que nós tínhamos uma religião, que nós te conhecíamos, Senhor. Pai, o Senhor trouxe salvação, não importando se era inimigo, quem era, se era um povo ateu, o Senhor trouxe a salvação. Senhor, como nós precisamos aprender a te amar de uma maneira diferente. Pai, que esta manhã o Senhor esteja arrancando dos nossos corações toda a erva daninha, tudo aquilo que tem impedido, tudo aquilo que não te agrada, toda a falta de perdão, todo o consumismo que está aparecendo dentro da igreja, toda a necessidade de aparecer, toda a necessidade de ser. Senhor, nós somos vasos, a glória é tua, o Senhor põe onde quer, o Senhor faz como quer, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Perdoa porque muitas vezes nós estamos tentando te ensinar como fazer, quando fazer, de que maneira fazer, Pai. Nós só precisamos chegar diante do Senhor e falar: eis-nos aqui, usa-nos, Senhor. A glória é tua, o mover é teu, o trabalhar é teu, tudo é teu, Pai. Tudo é teu, Pai. Eu oro te pedindo ousadia, Pai. Os dias são maus, mas nós precisamos dessa ousadia para saquear o inferno. Nós precisamos, Senhor, de um espírito de intercessão, para poder dizer: solta Satanás dos nossos queridos, solta aquela vida, abre os ouvidos, abre, Senhor, o coração, para que a palavra entre, transforme, modifique tudo aquilo que o Senhor quer modificar, e não o que eu acho que tem que ser modificado, Pai. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes só chegamos como filhos interesseiros: me dá. Oh Senhor, oh Papai, inclina o nosso coração para Ti mesmo, inclina trazendo o arrependimento, faz a diferença, Pai, em nós, através de nós e por nós, Pai. Usa-nos para louvor da Tua glória. Espírito Santo, cada família, cada um que o Senhor trouxe aqui para ouvir essa palavra, cada pessoa que foi ministrado, Senhor, nós oramos para que o diabo não roube nada do coração de ninguém, e nós vamos sair daqui com vontade de falar, com vontade de Te ouvir, com vontade de aprender, de ler a Tua palavra. Todos aqueles que estão nos assistindo, aonde você estiver, na hora que for, brote no teu coração o amor, aquele amor que você vai, não entende que amor é esse, mas você fala: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua graça, eu quero mais da Tua unção, eu quero, usa, faz como for, se for como mula, me usa, Pai, mas não deixe, Senhor, eu ficar estagnada, parada, Pai, com aquilo que o Senhor já nos pôs na mão para realizar. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Senhor, nós Te adoramos. Nosso prazer está em Ti, Pai. Nada mais importa, Senhor. Nada mais importa a não ser, Senhor, viver para Ti, Te amar. Senhor, é até burrice, Pai. O Senhor já deixou tão claro isso. O Senhor diz que se nós Te buscássemos em primeiro lugar, todas as outras coisas seriam acrescentadas. Então que nós saiamos daqui pedindo ao Senhor um novo tempo, um tempo de comunhão, de adoração, um tempo de amor, de estar diante de Ti, para poder experimentar novamente aquele primeiro amor, aquele amor pelo Senhor, o prazer de estar quieto ouvindo a Tua voz, sabendo que o Senhor começou uma boa obra, mas que o Senhor vai terminar. Aos que estão cansados, Pai, aos que estão desanimados, Senhor, que eles voltem a confiar, a crer, a aprender a descansar, porque o Senhor é bom, e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Sua graça, obrigado pelo Seu amor, obrigado pela Sua comunhão, que hoje nós podemos ter, porque um dia foi pago aquele alto preço. Que Deus abençoe cada um de vocês,
cada família aqui representada, cada pessoa que estiver nos ouvindo, e que você saia daqui. Eu sei que eu vou trabalhar para Deus, mas antes de trabalhar, eu quero amar esse Deus acima de todas as outras coisas. Vão na paz e Deus abençoe a vida de vocês.